Antes de partirmos para o passo a passo de como fazer uma história em quadrinhos, vamos relembrar os componentes de uma história em quadrinhos, tá bom? A primeira delas é o balão. Balões são caixas de texto, cujo formato indica o tipo de fala e ele sempre deve estar apontado para o personagem. Existe um tipo de balão para cada expressão que se quer produzir. O balão de fala, de cochicho, de ideia, de grito, de pensamento e de amor. O segundo componente são as expressões faciais. Elas indicam as emoções dos personagens, como tristeza, alegria, medo, raiva e muitas outras. Os balões, quando são utilizados, eles devem corresponder às expressões faciais que revelam os sentimentos dos personagens. Não dá para escrever no balão que susto e o seu personagem não estar com carinha de susto. O último componente são as onomatopeias. São aquelas palavras que representam os sons, são divertidas e são utilizadas para deixar a história em quadrinhos muito mais dinâmica. Primeira coisa que você precisa fazer: criar um roteiro. Você precisa colocar no papel um roteiro, a história, aquilo que você vai colocar na sua história em quadrinhos, incluindo personagens, incluindo cenas, tá bom? Nesse roteiro, na hora de colocar o roteiro, lembre-se que ele precisa ter começo, meio e fim. E o que vai fazer com que a sua história em quadrinhos fique mais legal é você ter um desfecho legal. Tá bom? Então pense bem, anote aí e crie um roteiro. Você não precisa nesse roteiro da história em quadrinhos colocar as coisas muito bem detalhadas, tá bom? Coloque de um jeito que você não vá se confundir e que você consiga desenrolar a sua história aí depois, tá bom? Segundo, faça as contas. Coloque no papel quantos quadrinhos você acredita que vão ser suficientes para escrever a sua história. Normalmente eu peço entre 8 e 10 quadrinhos, tá bom? Para que a gente consiga entender bem a história e que ela fique legal na hora que a gente for ler. Então, o segundo ponto, pare para pensar em quantos quadrinhos aproximadamente você vai fazer, a sua história vai ter. Isso fará com que você prepare o material para desenhar a sua história. Se você for fazer, por exemplo, 8 quadrinhos, você pode colocar 4 quadrinhos em cada folha. Se você for fazer 10 quadrinhos, você pode colocar 5 em cada folha. Então, você vai precisar de 2 folhas, ok? Número 3. Como vai ser dividida essa história em quadrinhos? Como assim dividida? A história em quadrinhos, ela não necessariamente precisa ter os quadrinhos do mesmo tamanho. Um quadrinho pode ocupar espaço de 2 ou até 3 ou até uma folha inteira, dependendo do seu objetivo. Então, pare para pensar também nisso, ok? Pense nos personagens, é o quarto ponto. Qualquer coisa pode se tornar um personagem para a sua história, tá bom? Pense nas características desses personagens, desse personagem especial. Por quê? Na hora de fazer a sua história em quadrinhos, você vai precisar colocar esses detalhes no seu desenho, tá? Quinto ponto, na hora de passar para o papel, comece pelos balões, tá bom? Às vezes a gente se empolga muito nos desenhos e acaba deixando os balões para depois e não vai ter espaço. Quando você parar para pensar nos balões, já pense na escrita. Use somente letras maiúsculas, isso vai valorizar a sua história em quadrinhos, tá bom? Não se esqueça, tente colocar as letras mais ou menos do mesmo tamanho e antes de finalizar o seu balão, escreva. Imagine onde você vai escrever, onde você vai colocar o balão. Escreva o seu texto, feche o balão e só depois passe para o desenho, tá bom? Muito cuidado para que as palavras e o texto não fiquem embolados ali dentro. Na hora do desenho, também cuide, porque às vezes a gente se empolga, como eu já disse. Você pode tirar coisas que não são importantes ou que não farão falta no desfecho da história.
inclusive nos textos, tá bom? Se você tem uma frase ali de 5, 6 palavras, tente resumi-la, se você perceber que está tomando muito espaço no seu balão, ok? Capriche no desfecho, tá bom? O final da história é sempre aquilo que o leitor espera. Então, capriche nesse ponto aí. Não se esqueça do título. O título é muito importante e ele vai fazer com que a gente queira ler a sua história. Por fim, faça a lápis, tá bom? A lápis você sempre vai poder ir lá, corrigir, consertar, tirar ou acrescentar algo, beleza? Essas dicas que eu acabei de passar para vocês, elas foram para que você construa uma história em quadrinhos à mão, tá bom? Porém, aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link onde eu ensino a fazer uma história em quadrinhos usando um aplicativo. É bem legal e o resultado fica muito bom. Não deixe de ir lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho certeza que logo, logo teremos mais conteúdos aqui que vai agradar você.